A derrota de Adoni-Bezeque. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? Seguz. O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro porque eu lhe dei a terra. 3. Então, o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês. Assim as tribos de Simeão 4 e de Judá foram guerrear juntas, e o Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. 5. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam, e cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. 7. Então Adoni-Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. A conquista de Jerusalém e Hebrom. 8. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. 9. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. 10. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Kiriat-Arba, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anaquê. A conquista de Debir. 11. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat-Sefer. 12. Então Caleb disse: eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat-Sefer. 13. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. 14. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que é que você quer? 15. Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As vitórias das tribos de Judá e Benjamim. 16. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E ali viveram com os amalequitas. 17. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram o seu nome para Orma. 18. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. 19. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá, e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral porque estes tinham carros de ferro. 20. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebrom foi dada a Caleb, e ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anaque. 21. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém. E os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. As tribos de José conquistam Betel. 22, 23. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade. 24. Estes viram um homem que ia saindo e lhe disseram: como podemos entrar na cidade? Diga e não mataremos você. 25. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. 26. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E esse é o seu nome até hoje.
Povos que não foram expulsos. 27. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Taanaque, Dor, Ibleão, Megido, e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. 28. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. 29. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. 30. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron e Naalol. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. 31. A tribo de Aser não expulsou o povo que vivia nas cidades de Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Helba, Afeca e Reobe. 32. O povo de Aser viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. 33. A tribo de Naftali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Anate. Os cananeus viveram com o povo de Naftali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. 34. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas, e não os deixavam descer ao vale. 35. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Heres, em Aijalon e em Saalabim, mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. 36. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Sela, e iam na direção norte. Juízes 1:36.